aplaudir Jesus bem forte, irmãos? Pode ser mais forte porque é para Jesus, vamos lá? Aleluia! Glória a Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluias. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz, graça e prosperidade. Amém? Eu acho que está sobrando um pouquinho aqui, viu, Fábio? Depois dá uma olhadinha para nós aí. Que bom. Fala para quem está ao seu lado assim, que bom que você veio aqui essa noite. Fala mais forte para ele. Que bom que você veio aqui nessa noite. Nós estamos numa reunião de RCE. Uma das coisas que eu estava me perguntando hoje, né? Aqui à tarde, aqui na igreja, a Gi estava limpando a igreja, depois eu fui lá para o escritório e tal, escrevendo algumas coisas que eu vou falar com os irmãos numa outra oportunidade. Na hora que eu entrei aqui na igreja, observando cada um dos irmãos, eu fiquei me perguntando o que nós estamos construindo para Deus, né? O que você está construindo para Deus como igreja? Como que você vê a obra de Deus? Como que você vê as coisas espirituais, o reino de Deus? Qual o tamanho da importância que você dá para isso? Qual o tamanho da importância que a sua família dá para isso? Qual o tamanho da importância que a sua esposa dá para isso? Os seus filhos, o seu marido? O que nós estamos construindo para Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo uma predisposição nas pessoas de arrumar um jeitinho para fazer as suas coisas pessoais, mas eu não vejo essa mesma predisposição de arrumar uma maneira de estar na casa de Deus, de estar presente. Nós oramos agora pela cidade, oramos uns pelos outros, oramos pelo ministério dos outros, oramos pela nação, eu creio, pela família, intercedemos. E quantos irmãos que arrumou um jeito de arrumar alguém para ficar com seus filhos hoje, para ir trabalhar, mas não podia arrumar um jeito de arrumar alguém para ficar com os filhos, para vir na igreja? E quantos numa noite fria como essa, se tivesse um aniversário, se tivesse algum evento, alguma coisa, arrumariam um jeito de estar nesse evento, mas como é um culto que acontece todas as semanas, não, hoje está frio, eu não vou. Então, o modo como você responde a momentos como esse diz muito o tamanho da importância que você dá para as coisas espirituais e as coisas de Deus. Entenda isso, leve isso para a sua vida. Ainda está sobrando para caramba, não sei se é aqui em cima. Compreenda isso, irmãos. Eu estava orando ali agora para que Deus tivesse misericórdia para mim e tentar trazer isso de uma maneira que não fosse, porque hoje as pessoas ficam ofendidas com qualquer coisa, tão agressiva, né? Mas o modo como você responde a momentos como esse diz muito sobre como você vê o reino de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você que está em casa nos acompanhando aí, você que está em casa nos acompanhando, o modo como você responde a momentos, ambientes como esse, diz muito como você vê o reino de Deus. Eu percebo que tem mães que ela consegue arrumar gente para ficar para ela, com os filhos, para ela ir para a academia, para ela andar de bicicleta, para ela ir fazer uma visita, para ela ir numa consulta médica, para fazer compra no Rex, para receber o auxílio, para ir isso, aquilo, e por aí vai. Mas e na terça-feira à noite, que é o culto de RCE, reunião de crescimento espiritual, a última palavra já diz muito qual que é o sentido de nós estarmos aqui, é espiritual. Espiritual. Não, hoje eu não vou. A Carmen, por exemplo, está aconselhando alguém ali em cima, e hoje ela passou mal de manhã, com dor de cabeça e tal, porque ela dormiu pouco, e eu falei sobre isso para ela. Ela está ali, está aconselhando alguém, e eu não obriguei ela a vir para o culto. Não é obrigar, mas uma coisa que tem me chocado demais é porque você vê uma predisposição nas pessoas. Vamos andar de bicicleta, arruma alguém para ficar com os filhos. Eu preciso receber o auxílio, arruma alguém para ficar com os filhos. Vamos para a academia, arruma alguém para ficar com os filhos. Vamos fazer isso, vamos fazer compra, vamos fazer aquilo, arruma alguém. Ou leva até mesmo as crianças. Vamos para um culto de RCE. Ah, bem, hoje vai você, hoje eu não vou não.
Ou até mesmo o marido que atrapalha a esposa vir. Ela está frio, não sei o que, mas está frio, dentro de casa também está frio. Queria ver se tivesse um aniversário para ir, se tivesse a visita de um parente para ir, ou se surgisse uma necessidade. Então, o modo como você responde a ambientes como esse diz muito como você vê as coisas espirituais. Eu tenho tentado aqui na igreja trabalhar isso, conversar isso com os irmãos, para ver se cai a ficha, se abre o entendimento dos irmãos, da seriedade daquilo que nós estamos aqui vivendo como igreja. Eu estava fazendo agora algumas leituras há pouco ali em cima, antes do Fábio chegar. O Fábio chegou, era umas 7 horas aí, ele chegou, a gente estava conversando, mas antes dele chegar eu estava fazendo algumas leituras, e uma leitura que me chamou muita atenção é quando o Senhor Jesus apareceu para Pedro e André, os dois irmãos, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus os convidou, chamou, eles imediatamente deixaram tudo. A palavra de Deus diz que eles deixaram as redes e o seu pai e o seguiram. É até uma coisa que o Senhor começou a ministrar no meu coração para numa outra oportunidade eu falar com os irmãos. O que isso significa? Eles deixaram os seus afazeres, as suas coisas, e agora romperam com uma aliança familiar para seguir o convite e o chamado do Senhor. Bom, é muito sério que eu estou falando com você. Se uma noite fria faz com que você fica preso em casa, ou fala para sua esposa ficar, para o seu marido ficar, para o seu filho ficar, você acha que você está trabalhando ou consolidando uma família que esteja preparada para de fato um dia difícil que está por vir? O Luquinha mandou uma mensagem para mim. O Luquinha, cadê o Luquinha? O Luquinha está ali, mandou um negócio para mim interessante. Foi você, não foi? Que mandou lá. Geração passada, olha, Demas morreu e Dimas também morreu na cova dos leões, e o próximo sou eu. Glória a Deus por isso. Irmãos dos dias atuais, pastor não ligou para mim, eu não vou aparecer mais na igreja. Hoje está frio. Irmãos dos dias atuais, hoje está frio, hoje não dá não, olha o Covid está aí, não mexe com isso não. Bem, fica em casa. O que nós estamos construindo, irmãos? O que você está construindo? Não adianta o pastor aqui querer, ou desejar, ou sonhar com algo, se nós temos uma liderança, se nós temos uma igreja, e aqui está praticamente os líderes da nossa casa, a RCE, praticamente vêm esses irmãos. Diga-se de passagem, alguns líderes não vêm, e eu quero aqui repetir mais uma coisa para você: não faça parte de uma liderança que eles não são participativos, não faça parte. Pode ser pastor, pode ser discipulador, pode ser líder. Se você olhou que diariamente arruma justificativas para não estar presente, eu te autorizo a não fazer parte dessa liderança, porque essa pessoa não tem nada para te dar. E você tem esse argumento que eu estou te dando aqui nessa noite. O modo como você responde a ambientes como esse é o modo como você vê as coisas espirituais. Então tem muita gente que não olha para as coisas espirituais como algo sério. O que eu vejo nas redes sociais: está andando de bicicleta, está em academia, está na rua, está pagando conta, e tem que pagar, está fazendo compra, está indo na lotérica, recebeu R$600, auxílio, ou seja lá o que for, faz isso tudo, tem predisposição ou disposição para todas as coisas pessoais. Aí numa noite de RCE, é o único momento que nós temos de forma conjunta com a igreja, e é 2 horas apenas, 2 horas. Hoje não vou não. Nós precisamos abrir a mente, irmãos. Precisa abrir a mente. O pessoal tem coragem de pagar pessoas para ficar com filhos para ir trabalhar. Praticamente metade do orçamento dessas pessoas vai embora para ficar com criança, para eles ir trabalhar. Mas não tem essa mesma disposição de arrumar alguém, já que não quer trazer o filho da igreja, para ficar com os filhos em casa, para eles irem para a casa do Senhor. E eu digo casa do Senhor porque é o costume nosso, nós sabemos que isso é apenas o prédio, mas é a igreja, onde estiver 2 ou 3 pessoas. Isso é muito sério, muito sério. Hoje à tarde eu meditando aqui, e isso mexia comigo.
o Senhor Jesus chega perto de Pedro e André, vem, segue-me. A Bíblia fala que eles imediatamente deixaram a rede, e o seu pai, deixaram a rede e o seu pai, eles romperam com a aliança familiar e abdicaram daquilo que era deles como sobrevivência para seguir Jesus. Imediatamente, a Bíblia fala imediatamente. Logo depois o Senhor encontrou com Tiago e com João, os irmãos, filhos de Zebedeu. A palavra de Deus diz que também eles estavam pescando, e imediatamente eles deixaram as redes e o seu pai e o seguiram. E hoje nós empolgamos com louvor, isso é bom, é maravilhoso, é gostoso, mas na prática mesmo, agora tem um monte de irmãs em casa que durante o dia teve a ousadia de pedir alguém para ficar com filhos, para fazer as coisas delas, mas agora à noite elas não podem estar na igreja. Tem um monte de outros irmãos que fizeram as suas coisas durante o dia, mas agora não pode estar na igreja. Nós estamos construindo o quê? O que nós estamos construindo? E algo que eu tenho falado, chamado muita atenção dos irmãos aqui, um dia nós vamos prestar conta para Deus sobre isso, irmãos. Nós vamos prestar conta para Deus sobre isso. Então tome muito cuidado com isso. Isso aqui é um recado para você, para aqueles que estão em casa. Se eu fosse você, eu anotava isso para também falar, compartilhar isso com os demais. O modo como você reage a ambientes como esse diz muito o que você pensa sobre as coisas espirituais. Porque se as coisas espirituais fossem tão sérias, meu irmão, tão séria, a mesma reação que você tem em colocar alguém para cuidar dos seus filhos, para cuidar de sua casa, para ficar para você, na sua casa, para você fazer suas coisas, você teria também agora, nesse momento. Na realidade, você não colocaria em momentos como esse em segundo plano, como muitos têm colocado. Hoje eu andei algumas vezes aí, tem muitos irmãos que eu estou aqui procurando, cadê eles? Não estão aqui. Líderes, discipuladores, não estão aqui. Você vai na rua, você encontra com eles, você vai ali, você encontra com eles, você vai na rede social, você encontra com eles também nas redes sociais. Mas à noite o pastor, me perdoa, mas estava muito frio. E eu não estou falando aqui, irmãos, das sinceras desculpas, e por mais que nem elas também o Senhor venha aceitar. Eu sempre digo para os irmãos aqui, naquele momento aonde chegou alguém perto de Jesus, Senhor, deixa que eu vá enterrar o meu pai, depois eu te seguirei. Deixa os mortos enterrar os mortos. Sincera desculpa. Deixa eu despedir dos meus pais e depois eu seguirei. Não. Sincera desculpa. Então você vê uma predisposição em muitos irmãos para fazer as suas coisas pessoais, mas no sentido espiritual. Aí eu fico me lamentando com o Senhor também, o que será de nós? E eu preciso falar, expressar, declarar isso, porque, e aí, o que nós estamos construindo? É impossível construirmos alguma coisa assim. É impossível ficar horas orando. Hoje de manhã eu orei, agora à tarde eu orei, daqui a pouco eu vou orar. É impossível você ficar orando enquanto o conjunto, é aquilo que eu ministrei aqui domingo, o corpo não compreende. A Bíblia fala que é um corpo bem ajustado. Não adianta alguém querer fazer quando o outro não dá a mesma importância. Não dá a mesma importância. Não é um time, não é um corpo. Não está unido. Ele não vê as coisas espirituais como muitos veem. Ele vê as coisas espirituais como uma coisa assim, não tem nada para fazer, na terça-feira à noite eu vou lá. Você faz ideia de quantos irmãos nesse exato momento estão em casa sendo alimentados por coisas diabólicas? Você faz ideia? Que era só colocar mais uma blusa ou colocar mais uma touca e ter a coragem de vir servir ao Senhor, mas nesse exato momento ou está na rede social, porque aqui não tem muita gente aqui não, e por incrível que pareça, o pessoal que entra nas nossas lives nem da igreja é gente de outros ministérios, de outros lugares. Eu recebo mensagem de gente de outro lugar. Tem um colega meu lá de São Paulo esses dias,
que me pediu a série de mensagens que eu estou ministrando aqui, para ministrar lá. Eu e a minha turma, a gente estava vendo aqui. Está ali os meninos, é só perguntar aos meninos, o Diego ali, né, Diego? Os irmãos da nossa igreja é participativo na live? Talvez você está aqui, você está achando que a sua esposa está aqui, ela está na Globo. Depois você não sabe por que ela está com as ideias erradas aí. Você está aqui, seu maridão, ele está na live. Mentira, ele está na Globo também. Não, ele não está na Globo. Não tem alguma coisa pornográfica, dele estar nesse negócio lá. Não, pastor, eu estou falando uma coisa que é séria, meu irmão. Séria. Senta em casa com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Muda radicalmente as coisas dentro da sua casa. Não permita e não aceite você ter um ritmo de vida com as coisas pessoais. E você perder, de longe, ou melhor, as coisas espirituais, perder de longe para as suas coisas pessoais. Por que para as suas coisas pessoais você dá um jeito? Por que para as coisas espirituais você dá um jeito contrário? Está frio, não pode, é isso e aquilo. Nós não vamos construir nada dessa maneira. E sabe uma das coisas que eu tenho lutado muito comigo mesmo, é parar de justificativa. Tudo nós justificamos. Tadinho, está frio. É isso. É aquilo outro. Não sei o que tem engraçado. Por que isso também não se encaixa a outras coisas? Só encaixa isso. Você acordou de manhã para ir trabalhar e estava frio. Diga-se de passagem, de manhã estava muito mais frio do que agora. De manhã, na hora que eu fui orar, meu irmão, acho que estava 9 graus. Eu olhei no negócio. Agora está 15, 16 graus. Nós precisamos ser radicais se nós queremos construir alguma coisa para Deus. Você sabia que a religião que mais cresce no mundo não é o cristianismo, é o islamismo? E sabe por que o islamismo é a religião que mais cresce, cheia de absurdos que existe dentro do islamismo? Porque eles são radicais. Radical, irmão. Eles são tão radicais, mas tão radicais nas suas crenças, que alguém, quando abandona o islamismo, irmão, ele tem que sair de casa. Ele tem que ir embora para ele não ser morto dentro de casa. Ele tem que desaparecer. Ele tem que sumir. De tão radicais que eles são. Literalmente a crença deles, a fé deles é maior até mesmo do que a própria família deles. É só você ler os relatos que tem por aí. É a religião que mais cresce disparadamente no mundo. Aí, pastor, então você está dizendo para mim que eu tenho que ser radical assim também. Se alguém lá na minha casa desviar, eu tenho que romper os laços familiares com eles. Não estou falando nada disso, meu irmão. Eu estou querendo mostrar uma coisa para você, que eles são radicais, nós somos desleixados. Nós não estamos nem aí. A gente vai empurrando com a barriga. Aí vamos finalizar mais um ano. E o que a gente construiu para Deus? Nada. E sempre procurando uma maneirazinha de a gente escapulir, de escapar. Então eu estou deixando esse deixa aqui, porque algo veio no meu coração quando eu estava ali em cima. Na hora que eu entrei aqui, o Senhor estava mexendo comigo. O que vocês estão construindo? O que vocês deixaram por causa de mim? Na realidade, vocês ganharam por causa de mim. Por que a primeira geração foi um sucesso? Porque eles deixaram por causa de Jesus. Nós só ganhamos por causa de Jesus. Ninguém aqui deixou pai, deixou mãe, deixou família por causa de Jesus. Eles deixaram. A palavra de Deus diz que eles deixaram os seus negócios, que era a pesca, e seu pai, e seguiram Jesus. Deixaram. Eles estavam convictos daquilo que eles estavam seguindo. Então faça essa pergunta para você mesmo. Se nós queremos construir uma coisa, nós precisamos aprender a deixar algumas coisas. Deixar. Precisamos deixar o acomodismo, precisamos deixar laços familiares, ao ponto disso ser mais forte do que o chamado, do que o próprio Deus em nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Ou você acha que com os primeiros discípulos, ou com a igreja primitiva, com a igreja do primeiro século, Deus usaria um critério e com a gente Ele vai usar outro? Tem alguém que acha que o Senhor vai usar outro critério com a gente?
Uma coisa que o Paul Washer diz que me assusta muito, sabe o que é, irmãos? E ele diz essa palavra também: o que mais me assusta é que eu serei julgado no mesmo nível de apóstolo Paulo. O que mais me assusta, que eu serei julgado no mesmo nível. Você acha que você vai ser julgado num nível diferente? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O que nós estamos construindo para Deus? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Amém, gente? Quem me entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé para nós consagrarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Tem alguém passando aí perto de você, se você precisa de envelope de dízimo ou de oferta, é só você levantar a sua mãozinha aí. Isso, levanta a sua mão. Que alguém está passando aí perto de você. Vamos consagrar nossas ofertas, nossos dízimos. Você que ainda não consagrou sua oferta, o seu dízimo, se você precisa passar no cartão de crédito, está aqui o Giovanni na minha direita, ok? Mas segura na sua mão aí, vamos apresentar uma oferta para Deus. Você que está em casa, está passando aí na tela de vocês as informações para você poder contribuir aqui com essa casa, ok, irmãos? A conta da igreja, você que precisa transferir ou quer fazer um depósito, está passando aí também, ok? E você que está aqui na igreja, se você quiser fazer uma transferência, aí no envelope tem a conta da igreja. Só você pegar o envelope aí, que aí no envelope tem a conta da igreja, se você quiser fazer a sua contribuição. Abra suas mãos comigo, em nome de Jesus. Abra suas mãos. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família, por o Senhor ter me dado saúde, o Senhor que abriu as portas, o Senhor que tem cuidado de mim. Por isso, nessa noite, eu quero te honrar, porque o Senhor tem me abençoado. Aqui está minha gratidão, e eu quero, ó Pai, com o meu coração, expressar generosidade para com essa casa, para com a obra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Olha só, você que está aqui à frente, você pode vir aqui na frente, ok? Os demais, tem alguém passando aí nos corredores aí, pertinho de você, é só você consagrar em nome de Jesus. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Tem alguém passando aí perto de você, ok, irmãos? Serei fiel. Você pode cantar isso comigo nessa noite, vamos lá? E cada dia em meu viver serei fiel. Mais uma vez, serei fiel, vamos lá. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Uma carreira, em meu viver serei fiel. Levanta sua mão em direção aos dízimos e às ofertas. Vamos consagrar a Deus. Senhor, nós consagramos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Aqui, ó Pai, está a dedicação, o trabalho, o suor desses irmãos, e eles estão expressando através de sua oferta, através do seu dízimo, a gratidão, a fidelidade, pois o Senhor tem sido bom para com eles, bom para conosco. Por isso, ó Pai, que as bênçãos decorrentes aos dízimos e as ofertas estejam sobre a vida de cada um desses irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida desses irmãos. Aleluia, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra ela comigo lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão com a gente. Rosilene, a Penha,
Toninho, Jéssica, Vinícius Oliveira, Sueli, Robson Cunha, Deus abençoe, Elder Priscila, Rosilene, Custódia, a Rosiele, Fabiana Augusta, o Fábio Reitano que está com a gente, a Romara, o Edson, paz do Senhor Edson, ore por nós aqui em Poço Fundo, vamos estar orando por você, irmão. A Fátima Teodoro, Deus abençoe a vida desses irmãos que está com a gente aqui, os que estão entrando também. Se você pode, compartilhe essa live em nome de Jesus, para que ela possa chegar a mais pessoas. Se você está aqui nessa noite, você puder nos ajudar, você que ainda não nos segue na nossa rede, ou melhor, na nossa página, Igreja Casa da Bênção de Perdões, ok? Igreja Casa da Bênção de Perdões, vai lá, nos segue e compartilha também aí as nossas lives para que ela possa chegar a outras pessoas em nome de Jesus, ok? Deus abençoe vocês. Depois a gente volta a conversar um pouco mais com esses irmãos. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Quem achou aí, diga amém. Vamos lá então. Faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai? Não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por esse texto, por essa palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga, ó Pai, uma unção sobre nós, de entendimento, de revelação, para que possamos sair daqui, ó Pai, compreendendo tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e a nos falar. Por isso que caia por terra toda barreira, toda resistência, em nome de Jesus, caia por terra e me usa, pois eu sou apenas instrumento do Senhor, nada além disso, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Nós iniciamos aqui algumas semanas atrás, sobre esse tema, o que eu tenho feito com aquilo que Deus confiou a mim. Só para a gente recapitular, talvez alguém pode dizer assim, eu ainda não compreendi aquilo que Deus tem para a minha vida, qual que é o meu chamado, se eu fui comissionado, qual que é o meu propósito. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um desígnio que Deus plantou em nós. Nós precisamos sim entender, conhecer, para que a gente possa fluir naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu quero aqui até indicar um livro para você ler, que fez toda a diferença na minha vida alguns anos atrás. É Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Se não me engano, a Carmen tem ele ali atrás. Esse livro é fantástico, irmãos. Mas eu não vou entender com clareza qual que é o seu propósito original. Isso aí quem tem que entender é você. Eu posso tentar te ajudar por intermédio da palavra de Deus, para você compreender. Uma coisa é fato, Deus confiou nas suas mãos uma vida e tempo. Isso todos nós temos. Se você está aqui, você tem vida e você tem tempo. Então, poderíamos aqui colocar outras coisas, que não vem ao caso agora, habilidades que você tem, que outras pessoas não têm, que são habilidades peculiares, particulares sua, e com certeza é para que outros sejam abençoados. E tem outras coisas que nós poderíamos citar, mas aqui eu quero chegar ao objetivo principal. O que você tem feito aí com o seu tempo? O que você tem feito com a sua vida? Eu disse aqui no início aqui, qual que é a resposta que eu tenho dado para as coisas espirituais, qual que é a importância que eu dou para as coisas espirituais. Então vai uma outra coisa aqui, qual que é a importância que você dá para o seu propósito original? Você já percebeu que tem pessoas que ela leva a vida de qualquer maneira, ela não se importa com aquilo que Deus plantou dentro dela, para que Deus criou ela, ao ponto de nem mesmo perguntar para Deus, qual que é o meu propósito, Senhor? Tem pessoas que nem têm esse interesse de perguntar para Deus qual que é o propósito original dele, mas é importante você procurar saber isso, entender, influir naquilo que Deus te criou para fazer. Então o que você tem feito com aquilo que Deus confiou a você? Seja a sua vida, seja o seu tempo, seja o seu talento, o seu dom, a capacidade que você tem, a habilidade que você tem e que talvez não se encontre em outros. A gente tem aqui na igreja irmãos que tem o dom ou a capacidade de empreendimento.
são empreendedores. O que eles têm feito com isso? Tem outros irmãos que têm uma capacidade de servir, tem outros irmãos que são amorosos, outros irmãos que são extremamente humildes, ao ponto de ter que ensinar outros como ser humilde dessa maneira, e tantas outras habilidades que nós temos, e que é vasto no nosso meio. Então o que nós temos feito? O que você tem feito com aquilo que Deus confiou em suas mãos? Eu já falei muito sobre isso, depois eu trouxe alguns outros pontos para a gente compreender que está aqui nesse texto, ele falando, faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer. Logo no início eu estava dizendo para vocês sobre essa questão espiritual. Tem muitos irmãos que eles fazem bem feito as coisas no sentido profissional, são bons profissionais, são responsáveis, são homens e mulheres de palavra, mas o sentido espiritual deixa a desejar. Talvez entre aquele assunto que eu já falei com vocês, é a falta de revelação da recompensa. E isso é engraçado, porque até mesmo se você faz com muita autoridade, você faz assim bem feito no seu trabalho, eu posso chegar a dizer que você faz isso por interesse. Muitas pessoas, e talvez uma boa parte das pessoas, elas fazem bem feito, não é porque elas gostam de fazer aquilo que eles estão fazendo, é por causa da recompensa que vai vir no final do mês. Então você é como é que fala a palavra? Um interesseiro. Aí quando a gente vem para a obra de Deus, para as coisas espirituais, a gente não vê a mesma intensidade, a mesma prontidão. E por quê? Falta para essas pessoas revelação da recompensa. Eu disse aqui domingo que se nós estamos esperando algo de Deus, nós estamos totalmente errôneos concernente ao conceito bíblico, porque nós já alcançamos tudo que nós precisávamos da parte de Deus. Porque o que nós merecíamos era o inferno, e Ele nos salvou por intermédio de seu Filho, Cristo Jesus. Então essa crise de revelação que está destruindo muita gente, pessoas com chamado, com ministério, pessoas que Deus levantou com dons específicos, pessoas que Deus colocou em ambientes para que o nome do Senhor fosse glorificado através dele naqueles lugares. Pessoas que Deus deu habilidade para ele desempenhar um trabalho na sociedade, na esfera da sociedade, e que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida, mas eles não têm fluído naquilo. Seja no seu campo de trabalho, onde você se profissionalizou, você pode ter certeza absoluta que você chegou ali, foi pela misericórdia e graça do Senhor, e Ele que te ajudou. Mas o que você tem feito para trazer ou para fluir naquilo que Deus te deu? Eu sempre digo para as pessoas aqui na igreja, olha, Deus é proposital. Essa pessoa entrou na sua vida, então dê uma resposta por Deus ter colocado ela na sua vida. Deus te colocou nesse emprego, dê uma resposta por Deus ter te colocado nesse emprego. Deus te colocou nessa família, Deus te levou para esse ambiente. Deus é proposital, Ele te plantou ali, meu irmão, para que o nome dEle fosse glorificado através da sua vida. Você está entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Então eu já falei isso aqui na igreja há algum tempo. É muito legal você fazer bem feito. Por isso que eu estou no início aqui falando, por que os irmãos não vieram, tal, porque eles precisavam concluir essa fase, porque hoje eu vou falar mais o sentido espiritual do que o sentido profissional e material. Você já se perguntou que talvez você é um grande interesseiro? E o que revela isso é o modo como você responde às coisas espirituais? Você não já se perguntou, não? Por que eu não consigo fazer as coisas de Deus? Por que eu não consigo fazer a obra de Deus? Por que eu não consigo liderar uma célula, liderar um grupo pequeno? Hoje nós estamos trabalhando aí com eclésia, né? Com eclésia e com casa de paz. Eclésia é um grupo pequeno onde você vai trazer um estudo bíblico para aqueles irmãos. É isso. Por que eu não consigo, nem ao menos com a minha própria casa, sentar para trazer um estudo bíblico naquele lugar? Por que eu não consigo trabalhar na recepção da igreja? Não consigo ser um obreiro? Por que eu não consigo trabalhar no teatro, na dança, no louvor? Por que eu não consigo servir em outras áreas como serviço social? Hoje eu recebi uma mensagem, Flávio, não sei se o Henrique te falou, me chamou a atenção.
uma pessoa que nem convertida é, Flávio, ímpia. Foi num supermercado aí, montou 3 cestas básicas e pediu para uma pessoa lá, falou, olha, arruma para alguém que precisa. Aí essa pessoa que trabalha nesse supermercado me ligou, pastor, eu sei que vocês têm um projeto aí, tal, e tem uma pessoa que veio aqui, ele não citou o nome, mas uma senhora que veio aqui, montou 3 cestas básicas e mandou dar para quem precisa, e eu pensei no projeto social que vocês têm na igreja. Cara, que legal, vou pedir o Henrique ou a Flávia para passar aí e pegar, mas isso mexeu muito comigo, porque a pessoa nem evangélica é, mas é uma pessoa que entendeu como fluir de modo bom. E tem alguém na igreja que ele fica anos e anos e anos e nunca se encaixa em lugar nenhum, porque ele não tem disposição para fazer, ele não tem disposição para servir em nada, absolutamente nada. Nossa, você não quer, vem para a intercessão, pastor, eu orar, não consigo orar há muito tempo. Então você já não se perguntou que você é um grande interesseiro, uma interesseira, porque para o seu patrão você faz até além daquilo que é esperado, mas para aquele que te amou e morreu na cruz por você, você faz com ressalvas, ou melhor, nem faz. Isso é terrível. Então eu digo novamente que nós estamos vivendo, infelizmente, dentro do corpo, não só em perdões, mas dentro do corpo de modo geral, uma crise de revelação de recompensa. Não sabe o que está por trás de servir a Deus, não sabe o que está por trás de fazer a obra de Deus, não sabe o que está por trás disso. E quando a gente não entende, não tem essa revelação, de fato nós damos de ombro, ou não nos importamos, ou fazemos de qualquer maneira, porque nós não entendemos a recompensa. Se você soubesse o tamanho do privilégio que nós temos em poder fluir na obra de Deus, fazer as coisas de Deus, você faria com mais intensidade, com muito mais amor, irmãos. Isso precisa cair na nossa mente, a gente precisa entender isso. Por isso eu quero ler alguns textos com os irmãos, para a gente passar aqui a limpo e a gente entrar no outro ponto. Vamos lá, Colossenses capítulo 3. A gente já leu esse texto rapidinho, passando para a gente passar para outros pontos. Colossenses capítulo 3, verso 23. Eu já disse para os irmãos, como que eu faço algo excelente? Como fazer com excelência? No verso 23 aí do capítulo 3, diz assim: trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, tal como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para os seus senhores. Paulo está dizendo para esses irmãos lá em Colossenses, ele está falando aqui de trabalho secular, é algo dentro da igreja. Olha, trabalhe arduamente como se fosse para o Senhor, como se fosse para Deus. Agora lá em Gálatas, abra sua Bíblia agora lá em Gálatas, no Novo Testamento ainda, continue no Novo Testamento, Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, verso 9. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Aqui nós temos uma resposta da recompensa, mas talvez alguém passe desapercebido, não entende isso ou não quer acreditar nisso. Mas olha só o que esse texto diz para nós em Gálatas capítulo 6, verso 9: e não nos cansemos de fazer o que é correto, e não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. A recompensa de quem faz o que é correto, de quem faz o que é bom, de quem faz o bem, se ele não desistir ou desanimar, é colher bênçãos. Você nem para dar um glória a Deus. Se você fizer o que é correto, o que é bom, e não desanimar ou desistir, a palavra de Deus está dizendo que você vai colher bênçãos.
Não tem como dar errado. Mas pastor, por que não tem como dar errado? Porque é a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Pastor, mas por que eu não estou colhendo bênção? Alguma coisa nesse trânsito aí, nesse processo aí está errado. Ou talvez você não está fazendo o que é bem, ou talvez você não está fazendo o que é correto. Talvez algo está errado nisso aí. Hoje eu acordei com algo também. Hoje Deus me deu umas 3 mensagens só hoje, irmão. Tem que passar tudo para cá depois, senão eu perco. Mas uma das coisas que Deus falou comigo logo no início hoje, que me chamou muita atenção, foi sobre Adão e Eva. Foi uma situação que nós estamos vivendo e eu comecei a perceber, cara, por que tem pessoas que em vez de encarar a autoridade, eles fogem da autoridade? Aí eu fui no banheiro, acabei de orar, fui escovar o dente, aí eu senti algo dentro do meu coração. Aqueles que fogem da autoridade é porque eles estão em erro com a autoridade. Isso mexeu comigo. Por que Adão e Eva fugiram da presença de Deus? Porque eles erraram com a autoridade. Agora, sabe o que é pior nisso tudo aí? Eva seguiu a sua própria consciência. Eva seguiu o seu próprio instinto humano, ao invés de colocar a palavra de Deus como regra de vida. O Senhor disse, olha, não toca no fruto dessa árvore, ok? Mas não, ela seguiu sua própria consciência, seu instinto humano, e fez aquilo que o Senhor não queria que ela fizesse. Por que eu estou dizendo isso? Que a nossa consciência, infelizmente, ela começa a ditar algumas regras, e pode-se dizer que em muitos momentos é totalmente contrário àquilo que Deus quer para nós. Você estabeleceu na sua consciência que aquilo que você fez é correto, mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios que Deus sabe da verdadeira intenção do seu coração. É aí que pega, hein? Você já viu aquelas pessoas que fazem boas obras, mas o que elas querem é tirar uma selfie e colocar na rede social que está dando comida para o mendigo? Ela não está com generosidade no coração, não. Ela quer mostrar para as pessoas que está fazendo uma boa ação. A Bíblia fala isso em Provérbios. Você pode achar que está fazendo o que é correto, mas Deus conhece a intenção do seu coração. Agora, se você tiver e for direcionado, igual eu falei domingo aqui, pelo cabeça que é Cristo, direcionado pelo Espírito, Ele vai te convencer que algumas coisas que você estabeleceu na sua consciência que é correto, não é correto. Tem muitas coisas que nós colocamos como correto, mas o Espírito claramente diz para nós, você acha que isso é correto, mas não é correto. E o texto está dizendo aqui para nós claramente que se nós fizermos aquilo que é correto, em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Agora, por que esse texto fala de se não desanimarmos e nem desistirmos? Porque viver em cima de algo que é correto, andar em cima daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é certo, chega em alguns momentos é desgastante. Você já percebeu? Principalmente que quando tudo ao seu redor faz aquilo que não é correto e, entre aspas, lucra com aquilo que é incorreto. Ele está ganhando dinheiro com isso, cara. Ele está ganhando. Nós ficamos aqui bobinho aqui, fazendo tudo que é correto, lá, e ele está ganhando. Aqui no Brasil, por muitos anos, foi feito isso. Aqui no Brasil, o sistema político, por exemplo, os políticos entravam lá para ganhar 13 mil, 15 mil, 23 mil. Depois está lá na conta deles, lá 3 milhões, 5 milhões, 40 milhões. Aí você vê um filho de um ex-presidente, agora recentemente é um filho do Lula, que acharam lá mais de 150 milhões, num cara que trabalhava dentro de um zoológico, pegando bosta de animal, 150 milhões na conta do cara. Aí todo mundo que está ao redor, a gente está fazendo tudo que é correto, e quem está fazendo incorreto está lucrando. E aqueles que entraram nessa ideia na época, está pagando caro agora, filho. Está pagando caro.
Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Se não desanimarmos, se não desistirmos, no tempo certo colheremos. E por que Paulo está dizendo isso? Porque em muitos momentos você vai ser testado em fazer aquilo que é incorreto. Não faz isso não, bobo, não precisa não. Em muitos momentos vai vir situações na sua vida para desestabilizar você, para mexer com você. Não, todo mundo faz. Não saia daquilo que Deus falou para você, meu irmão. Se você fizer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção. Agora a bênção é para quem faz o correto. Fala comigo assim: fazer correto, fazer bem. Um outro texto que diz para nós lá em Mateus, olha, a gente está relembrando os textos aqui, Mateus capítulo 5, verso 6, a gente está trazendo aqui alguns textos que a gente já falou, Mateus capítulo 5, verso 16, deixe que ela brilhe para todos, e que as boas obras de vocês brilhem para sempre, vista por todos de tal maneira que louve ao Pai Celeste. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Olha o outro texto aqui na King James: deixe a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. O Senhor Jesus está falando de que boas obras, fazer o correto, fazer o bem, fazer aquilo que é justo, porque quando fazemos isso, glorificamos a Deus. E quando nem na obra de Deus fazemos o que é correto, o que nós fazemos, irmãos? Desonramos o nome de Deus. Se é para nós fazermos boas obras para que o nome do Senhor seja glorificado, e por que quando no sentido espiritual não fazemos com excelência, o que nós estamos transformando isso? Em desonra. E a palavra de Deus diz assim: ai daquele que faz da obra do Senhor relaxadamente. Por isso nós precisamos buscar fazer com excelência tudo. Nossa vida profissional, nossa vida pessoal, mas principalmente, irmãos, principalmente na sua vida espiritual. Principalmente na sua vida espiritual. Segunda coisa que eu falei aqui para os irmãos aqui: não perca tempo. Vocês lembram que eu falei sobre esse texto com os irmãos? Não perca tempo. 3 pontos que fará a diferença na sua vida sobre essa questão de fazer bem aquilo que o Senhor confiou. Lá no verso B de Eclesiastes, vamos ler lá novamente, lá você vai anotando tudo aí que eu estou falando com você, ok? Eclesiastes 9, verso 10, na parte B diz assim: depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. O que o autor está querendo dizer? Até quando você vai esperar para fazer as coisas? Ontem eu estava conversando com o Luiz Otávio lá em casa um pouco sobre isso. Depois, hoje mais cedo, eu estava conversando com o Fábio lá em cima sobre isso. Tem gente que vai, leva para amanhã, depois amanhã, eu vou ficar firme com Jesus amanhã, ou não, depois que eu casar, não, eu vou assumir o meu chamado depois que os meus filhos crescerem, e vai, e ele está dizendo assim: olha, depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos. Interessante que ele não fala do céu, né? Depois da morte, para onde você vai, seja o céu ou o inferno, nem no céu e nem no inferno você vai poder colocar seus planos em prática. Tem jeito. Mas depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Em outras palavras, é agora que você tem que fazer isso, não é amanhã. Tem gente que está achando que vai ganhar alma para Jesus no céu. Meu irmão, você não vai ganhar alma para Jesus no céu, não. Tem gente que está achando que ele vai servir ao Senhor lá no céu. No céu você vai adorar o Senhor. O privilégio de servir nós temos agora. É nesse momento que nós temos o privilégio de servir. Aí quando chegar lá no céu, eu vou querer ganhar os anjos para Jesus. É agora que você tem que fazer as coisas.
O privilégio de você servir é agora. O privilégio de você dar a sua vida como sacrifício é agora. Mas pastor, eu vou ganhar a salvação com isso? Não. Mas essa é a resposta de alguém que entendeu o que ele alcançou, que é a salvação. Se você faz ideia do tamanho do prêmio que você ganhou com a morte de Cristo na cruz, você fica inquieto com uma vida confortável. Você fica inquieto, não dá. Ou ele desceu de lá da sua glória, do seu esplendor, do seu reino, entronizado ele estava, se tornou homem como eu, e sofreu no meu lugar, para me salvar, e sem que eu tenha mérito, todo o mérito é dele, eu apenas preciso confiar nele, ter fé nele, e a gente responde dessa maneira. Se de fato você conheceu, ou entendeu o tamanho do presente que você ganhou, através da morte de Cristo na cruz, você fica inquieto em não fazer nada para ele. Você não fica tranquilo, não, irmão. Você não dorme bem. Você está entendendo? Você não dorme. Não é possível que é só comigo que acontece isso, cara. Não é possível. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que vocês são ingratos. Ou duas coisas: ou você não entendeu o tamanho do presente que você ganhou, ou você é ingrato. Eu não quero acreditar que você é ingrato. Eu quero acreditar que você não entendeu ainda o que foi feito. Porque quando você entende, quando você lê as Sagradas Escrituras, que você percebe o tamanho do sacrifício, o que aquele sacrifício significa para mim e para você, você não tem como dormir sossegado, nunca mais. Eu digo sossegado no sentido de não querer dar uma resposta a isso, não porque ele espere isso, nem nada disso não. É porque essa é uma resposta natural de pessoas honrosas, pessoas gratas. Eu já falei aqui em outros momentos sobre isso. Se você tivesse uma pessoa com uma arma na sua cabeça, se você amasse muito a sua vida, porque você tem família, você tem amigos, você tem projetos, você tem tudo isso, e por causa dessa dívida alguém coloca a arma na sua cabeça e fala assim: em 3 segundos você vai morrer. Aí aparece um desconhecido e fala assim: não mata ele não, eu pago a dívida dele. Mas como assim? Não, eu pago a dívida dele. Qual que é a dívida dele? Eu morro no lugar dele. Ele vai, assume o seu lugar, e aquela pessoa morre no seu lugar. Você reagiria de uma forma indiferente como você reage na presença de Deus hoje? Não. Você não reagiria assim. Então eu quero acreditar que você não entendeu nada sobre a graça, você não entendeu nada sobre a morte de Cristo na cruz. Talvez você entendeu as coisas da religião, aquilo que algum fala isso, aquilo, porque ele morreu por nós. Pronto, você entendeu isso? Mas o significado original, não é possível que você entendeu e você ainda não faz nada para ele. Não é possível que você entendeu que Jesus desceu do céu e pagou aquele alto preço para você ficar sentadinho de boa aí, esquentadinho e tal. Não é possível. Você é um fanfarrão. Você precisa apanhar de cinta. Você é um imaturo, uma criança que não entendeu, não compreendeu nada. Mas, pastor, você está querendo me tirar do sério? Além disso, meu irmão, não estou só querendo te tirar do sério, quero te tirar desse conforto maligno que você está. Eu quero fazer você pular da sua cama, pular da sua cadeira, pular na sua vida e amanhã pregar o evangelho para alguém. Chegar em casa, pregar o evangelho para alguém, chegar, dobrar seu joelho e orar por alguém, interceder por alguém, sonhar com a conquista de alguém, sonhar com a conquista de perdões, querer que os perdidos conheçam o evangelho, querer que a sua família conheça o evangelho, reproduzir o evangelho, ser parecido com Cristo. É isso que eu quero. Mas, pastor, por que isso é tão importante? Porque essa é a resposta de alguém grato. Alguém grato. Por que você acha que Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Eu já estou crucificado com Cristo. Sabe o que ele está falando, meu irmão? Eu entendi o que foi feito. Abriu-se os olhos e eu compreendi o que foi feito.
E eu preciso acelerar aqui, senão a gente fica aqui o tempo todo. Depois da morte, para onde você vai? Não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar conhecimentos. Agora é hora de você comer a Bíblia. Agora é hora de você pedir Deus sabedoria. Agora é hora de você evangelizar. Agora é hora de você pregar. Agora é hora de você abrir célula. Agora é hora de você ir lá no beco, nas drogas, onde o pessoal está, infelizmente, acorrentado ao vício. E você orar para que aquele mal seja quebrado. Hora de você jejuar. Agora é hora de você fazer isso. Porque para onde você vai depois da morte, você não pode fazer isso. Agora é hora de você dormir com um livro no seu colo, de tanto ler. Você lê a Bíblia agora, mas está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo. Agora pode doer, meu irmão. É melhor doer agora do que você queimar e não morrer no inferno. Agora que é a hora. Os anos estão passando, os dias estão passando. Eu falei que semana passada algo para os irmãos aqui: o relógio não espera ninguém, o dia não se atrasa para te esperar. Se você mata o tempo, daqui a pouco você vai estar se matando. Mata o tempo, mata o dia de hoje. Quantos desperdiçaram essa noite aqui hoje para ficar na frente da televisão? Eles estão matando 2 horas que seria maravilhosa na vida deles. Eles estão eliminando 2 horas na presença de Deus, para clamar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. E a palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada que você faça para Deus, você deixará de receber alguma coisa. Nada. Você vai ser recompensado. Alguém que deixou, alguém que está em casa, alguém que ficou vendo televisão, eles deixaram de ganhar hoje. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eles deixaram de ganhar. Mas vamos lá. Depois da morte, para onde você vai? Não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Essa parte B que nós aprendemos, que nós não temos tempo a perder. Fala para esse irmão que está falando assim: não perca mais tempo. Fala mais forte para ele: não perca mais tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala para ele assim: o relógio não espera ninguém, o dia não se atrasa para te esperar. Eu falei aqui semana passada uma frase de um bispo francês do século de 1907. Ele disse: cada momento de nossa existência, cada respiro, cada batida do nosso pulso, se assim posso dizer, cada clarão do nosso pensamento tem consequências eternas. Meu Deus, você entendeu isso? Vou repetir isso. Olha só, cada momento da nossa existência, cada momento da nossa existência, momentos como esses, momentos após o culto, ainda nessa madrugada, amanhã pela manhã, no decorrer da semana, cada momento da nossa existência, cada respiro, cada batida do nosso pulso, se assim posso dizer, cada clarão do nosso pensamento tem consequências eternas. Consequências eternas. E tem muita gente achando que não tem. É por isso que eu chego a dizer que falta revelação da recompensa por muitos. Por isso, você não pode ficar matando o tempo, pois seria o mesmo que estar se matando. Você precisa se levantar no Senhor e fazer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Você precisa observar aquilo que Deus tem colocado e confiado nas suas mãos e fazer com excelência. Cuidar daqueles que Deus colocou na sua vida com excelência. Cuidar e zelar pelo ministério que o Senhor confiou nas suas mãos com excelência. Com todo o seu vigor, com toda a sua vida. O trabalho em Deus não é inútil. Fala para quem está ao seu lado, o trabalho em Deus. Fala forte para ele: o trabalho em Deus não é inútil. Aponta o dedo indicador para ele não esquecer isso. Fala assim: o trabalho em Deus. Mais forte: o trabalho em Deus não é inútil. Não é inútil. Não é inútil.
Tudo que você fez para Deus não é inútil, irmão. Tudo que você fez para Deus não é inútil. Seja o que você fez. Se foi uma vassoura que você pegou para limpar esse prédio, para que os irmãos pudessem cultuar a Deus, não é inútil. Se é um microfone que você pegou para orar, não é inútil. Se é uma célula que você liderou, não é inútil. Se você abraçou alguém, cumprimentou alguém, segurou uma placa na porta da igreja, não é inútil. Se você trocou uma lâmpada aqui na igreja, não é inútil. Se você pintou, não é inútil. Se você foi servente, não é inútil. Se você ficou lá fora organizando os carros, não é inútil. Nada no trabalho para Deus é inútil. Nada. Se ainda você não parou para observar isso, você precisa acordar para isso. Mas pastor, é sério? Abra sua Bíblia então comigo, lá na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Verso 58. Quem achou aí, diga amém. Se eu fosse você, irmãos, eu grifava essa parte, tirava foto, tirava print, mandava para todo mundo, ou deixava bem claro essa leitura na sua casa, para você sempre lembrar dessa leitura. O trabalho em Deus não é inútil. Portanto, meus queridos irmãos, 1 Coríntios 15, 58. Já que é certa a vitória futura. Uau! Você crê nisso? Já que é certa a vitória futura. Já é certa. Já é certa. Você faz ideia o que é isso, irmão? Já está garantido, já está garantido. Você não precisa nem entrar no campo para jogar. Já está garantido. Você não precisa nem apostar, já está garantido. Você não precisa nem duvidar, já que é certa a vitória futura. Paulo está dizendo assim: sejam fortes, firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor. Sempre produzindo muito no trabalho do Senhor. Pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição. Nada é desperdiçado. As ofertas que você entregou, os dízimos que você consagrou, as noites de oração, de intercessão, de jejum, no monte, os cultos que você participou, nada é desperdiçado, nada que você fez para Deus é inútil. Ou você não crê na palavra de Deus? Na King James diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Preste atenção nisso. Sempre abundantes. O que significa abundante, gente? É ir além do limite desse copo. Abundante. Sempre abundante. Não é hoje e amanhã não, é sempre. É na terça-feira, é na quarta-feira, é na quinta-feira, é na sexta-feira, é no sábado, é no domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta. Não é um dia sim, outro dia não. Sempre, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Não é em vão. Como foi o próprio apóstolo Paulo um dia que disse isso: quem foi que vos enganou, dizendo que é perca de tempo? Quem foi que vos enganou dizendo que é só você que faz, que mais ninguém faz? Quem te enganou dizendo que você faz sozinha, não tem ninguém para te ajudar? E se você faz sozinha, glória a Deus por isso, você entendeu a recompensa. Você entendeu a recompensa. Quem está me compreendendo aí, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. O trabalho em Deus não é inútil. Não espere amanhã para você fazer. Faça hoje. Faça agora. E faça tudo aquilo que Deus confiou para você fazer. Tudo.
Se tem uma célula para liderar, lidere agora, não espere amanhã ou depois, não, agora. Se tem alguém para evangelizar, evangelize agora. Se tem ministérios na igreja que você sabe que você pode servir, venha servir agora. Tudo que você fez não é inútil. Terceira coisa, para a gente terminar nessa noite, sobre esses 3 pontos que eu estou falando com vocês aí, 3 pontos que fará a diferença na sua vida. O terceiro ponto está lá no verso 11. Olha o que o verso 11 diz para nós, lá em Eclesiastes novamente. Volta em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Acharei? Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que a corrida não é para os ligeiros, nem para os fortes a batalha, nem tampouco para os sábios o pão, e nem tampouco as riquezas para os homens de entendimento, e nem o favor para os homens de habilidades, olha só, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Na Viva diz assim: e observei novamente a terra, vi que nem sempre os mais rápidos, olha só, vi que nem sempre os mais rápidos vencem as corridas, que nem sempre são os mais fortes que vencem as lutas, que muitas vezes os sábios passam fome, e que os homens de grande capacidade nem sempre se tornam famosos. Tudo depende do acaso, da pessoa estar no lugar certo e na hora certa. O terceiro ponto para te ajudar aqui, não é a sua capacidade que fará a diferença, mas aproveitar bem as oportunidades que você tem recebido. Não é a capacidade, não é a habilidade, não é se você tem mais do que o outro. A gente viu um bom exemplo agora no final de semana. Os irmãos que gostam de futebol aí, num time estava aquele que é considerado por muitos um terceiro melhor jogador já há alguns anos aí no mundo, e no outro time tinha um time de qualidade. Talvez no outro time tinha um que pode ser de mais habilidade, de mais recursos, e tinha um outro que estava surgindo também com eminência, com potencial, mas no outro time tinha um pessoal bem ajustado, que aproveitou a oportunidade. Não são as suas habilidades, não é a sua capacidade que fará a diferença, mas é aproveitar bem as oportunidades que o Senhor tem te dado. Aproveite bem, irmão. Eu cresci aqui nessa igreja, eu vi gente que desperdiçou oportunidades. Eu vi outros que poderiam ser pastor no meu lugar, outros que poderiam ser líderes em outros lugares, pastores em outros lugares, mas desperdiçaram. E eu vou dizer para você, homens de talentos, mulheres de talentos. Mas quem falou que Deus está atrás disso? Até porque é Ele que derrama esse talento, então Ele derrama em quem Ele quiser. Deus está atrás de alguém disponível. Deus não quer pessoas em potencial, Deus quer pessoas disponíveis. Será que você está disponível? Com a sua disponibilidade para servir a Deus. Você já perguntou por que o Senhor, quando Ele foi escolher o conselho apostólico, Ele não foi na porta das sinagogas, Ele não foi no templo, mas Ele foi em lugares onde tinha pessoas humildes, onde estava Pedro e André pescando com o pai. Depois foi atrás de Tiago e João, que estava também na pesca. Não eram homens que estavam na função sacerdotal, no ministério sacerdotal. Isso é um tapa na cara daqueles que pensam que Deus está atrás de habilidade, de capacidade. Não, Deus está atrás de alguém disponível. Será que tem alguém disponível aqui nessa noite? Será que você está disponível para o Senhor? Disponibilidade para fazer. Eu falei essa semana com alguém aqui na igreja. O rapaz estava mexendo no som. Ele perguntou de alguém aqui na igreja, e a gente estava conversando.
E a gente conversou sobre essa pessoa, falou, não, em algum momento achou assim, que era indispensável. Mas não existe isso no reino de Deus. A pior burrada é eu achar que eu não sou insubstituível. Deus me tira, coloca o outro melhor do que eu. Deus te tira e coloca o outro melhor que você. Mas a pergunta é, como que você vai fazer depois para responder a Ele com aquilo que Ele confiou nas suas mãos? Eu falo com vocês aqui direto sobre isso. E eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos nessa noite. Coloca suas mãos assim para frente. Coloca suas mãos assim para frente, assim, ó. Assim, ó. Eu não sei se o Helder estava nessa época lá na escola de pastores. O missionário Paulo Roberto Rezende, alguém até lembrou dele esses dias num grupo que eu faço parte aí. Me deu uma saudade dele. Eu lembro que ele abriu uma oportunidade para a gente perguntar a ele, o missionário, e a gente perguntou, como que a gente faz para ser usado igual o Senhor? O homem foi para a Índia, esteve na Rússia, ele abriu centros de recuperação na Itália, na Europa, foi para todo lado, África, quase todo ano na África. Um homem de 70 anos, gente, passando em fronteiras lá na África, que o Estado Islâmico estava dominando, e ele com a mala cheinha de Bíblia. É um tapa na cara da minha geração. Aí, como é que a gente faz para ser usado igual o Senhor foi usado, ou é usado? Ele mandou a gente abrir as mãos. Na hora que a gente abriu as mãos, ele falou assim, Deus só usa aquilo que Ele tem nas mãos. Ele só pode usar aquele que Ele tem nas mãos. Deus está atrás de pessoas disponíveis. Deus não está atrás da sua habilidade. A habilidade Ele te dá depois. Ele derrama sobre você uma capacidade que você nem mesmo vai acreditar. Mas Ele quer saber, será que há disponibilidade nesse homem? Será que há garra, há vontade nele? Será que há desejo no coração dele? Será que quando eu chamo, queima no coração dele o desejo de me servir, de viver para mim? Eu vou ler um último texto com vocês lá em Efésios. Efésios, capítulo 5, verso 16. Paulo diz assim, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Na King James diz diferente. Na King James diz assim, 5:16. Remida o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando o máximo cada oportunidade. Tem uma linguagem que eu esqueci de colocar aqui agora, mas aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É Deus quem acrescenta aquilo que nós precisamos. Nós só precisamos estar disponíveis. Levanta sua mão e fala para o Senhor, eu estou disponível, Senhor. Você pode fazer uma oração nessa noite? Faça uma oração a Deus nessa noite. Faça uma oração. Fala para Ele, eis-me aqui, Jesus. Usa-me, ó Pai, aonde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, da maneira como o Senhor quiser. Você pode dizer isso para o Senhor? Você pode dizer isso para Ele? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou para onde teu vento soprar. Faça essa oração, não preciso entender. Levanta sua mão bem alto, feche os seus olhos e fale isso para Deus. Que a minha própria vida, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou para onde teu vento
Não preciso entender, não preciso entender que a minha própria vida, que a minha própria vida. Você entende isso que você acabou de dizer? Você entende isso que você acabou de dizer? Levanta a sua mão e fala assim: o meu chamado, o meu chamado, o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Senhor, usa-nos para a tua glória, usa-nos para o teu louvor, e que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Para nós terminarmos esse culto, vamos adorar o Senhor com essa canção. Como é que ela começa? Teu vento, vamos. O quanto teu vento me guiou, pra missão que curar minha história, minha vida, minha história, minha vida. Faça essa oração a Deus nessa noite. Com suas mãos escreveria o teu anjo, o teu anjo me enviou, com a brasa do altar me tocou. O pecado com teu sangue perdoou, e os meus lábios o Senhor purificou, e os meus lábios o Senhor purificou. Levante a sua mão e cante: o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga para Deus: vou para onde teu vento. Não preciso entender, não preciso entender. Meu chamado é maior que a minha própria vida, que a minha própria. Diga bem forte: Senhor, eis. Não preciso entender, não preciso entender. Meu chamado é maior que a minha própria vida, que a minha própria. Mesmo quando não entendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, eu vou te seguir, te seguir, vou seguir, te servir. Mesmo quando não entendo, mesmo quando não entendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, eu vou te seguir. Cante: te seguir, vou seguir, vou seguir, te servir. A igreja cante: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia. Vou para onde? Não preciso entender, não preciso entender. Meu chamado, que a minha própria vida, que a minha. Se é para o Senhor que você está dizendo, levanta sua mão e cante: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou para onde? Não preciso entender, Senhor, não preciso entender. Meu chamado, que a minha própria vida, que a minha própria. Levante a sua mão bem alto nessa noite. Senhor, que como igreja possamos, ó Pai, nos levantar para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja.
Aqui tem homens e mulheres que o Senhor marcou para esse tempo. Aqui tem homens e mulheres, ó Deus, que precisam sair da inércia e caminhar em direção àquilo que o Senhor quer. Por isso, ó Deus, venha sacudir a tua igreja, venha nos despertar para aquilo que o Senhor quer, ó Pai. O Senhor está atrás de pessoas disponíveis, e aqui estamos nós, ó Pai, disponíveis para sermos usados pelo Senhor. Queremos dar uma resposta positiva ao chamado, aquilo que o Senhor confiou em nós. Pai, que essa palavra esteja no coração desse homem, no coração dessa mulher, que isso venha queimar dentro deles, e que eles venham encontrar, Jesus, aquilo pelo qual o Senhor os chamou, aquilo pelo qual o Senhor os levantou nesse tempo para viver. Que fique claro, ó Deus, o propósito, o desígnio na mente e na vida deles. É que eu lhe peço. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo. Nós vamos voltar para casa, mas não sairemos da tua presença. Continue, ó Deus, ministrando no coração de cada um deles.